Fala galera, tudo bem? Professor Rodrigo Magalhães na área, professor de Geografia. Vamos conversar um pouquinho nesse projeto bem legal, com dicas aí muito importantes para a gente fazer uma boa prova do Enem, tentar mapear ali alguns temas que são super importantes, super incidentes aí nas provas, tá? Bom, a gente vai conversar um pouquinho, vou tentar passar para vocês aqui 5 temas, escolhi 5 assuntos que geralmente são bastante incidentes e que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em Enem. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar no espaço urbano. Estamos aqui nesse cenário maravilhoso de Rio de Janeiro, num tempo aqui, ó, num dia típico de verão carioca, para falar um pouquinho sobre espaço urbano, em que a gente tem que saber analisar, galera, e tem que lembrar que a nossa urbanização, aqui no Brasil no geral, foi uma urbanização muito rápida, é considerada uma urbanização desordenada. Então, temos muitas cidades com problemas, ou seja, a gente tem que saber analisar aquelas, principalmente as grandes cidades, as metrópoles, que apresentam seus problemas. São cidades saturadas. Cidades saturadas são aquelas cidades que cresceram num ritmo muito acelerado e a infraestrutura não foi capaz de acompanhar todo esse crescimento. Ou seja, cidades que se apresentam muitas vezes segregada, com um processo de favelização e com demais problemas urbanos que a gente vê no nosso dia a dia. O Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu estou, é um exemplo de cidade extremamente segregada. Inclusive, a gente usa até um termo, né? É uma cidade entre o morro e o asfalto. Até porque grande parte da nossa geografia física é marcada por maciços, é marcada por áreas elevadas e as favelas muitas vezes vão ocupar justamente essas áreas. Então temos problemas urbanos e dentro desses problemas temos também problemas ambientais. Né? Temos que pensar em cidades que aqui no Rio de Janeiro apresentam problemas como a questão do lixo. Será que na sua cidade, será que onde a gente está, a gente tem uma boa coleta de lixo? Será que a gente ainda tem a presença de lixões, que é a pior forma de destinação? Lembra do chorume? Lembra do metano? Né? Problemas ambientais muito graves, né? Que os lixões vão gerar aqui pra gente. Além disso, como o Brasil no geral, o relevo bastante irregular, nós temos muitos problemas de deslizamentos. Pessoal, deslizamentos está relacionado a problemas de erosão. Lembra que nós temos várias formas de erosão. Erosão sempre é relacionado a algum agente que promove a retirada, o transporte e o acúmulo de sedimentos. Se a gente está trabalhando, por exemplo, com erosão pluvial, é erosão gerada pela água da chuva. A água da chuva vai bater, vai transportar e vai sedimentar, vai acumular em algum canto. Ou seja, se a gente pensa na cidade, a cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez, é um exemplo disso, como nós temos, né, problemas de desmatamento, de ocupação irregular, que contribuem para esse processo de erosão. Ou seja, o deslizamento de terras é um dos maiores problemas ambientais que nós temos que conviver em várias cidades brasileiras. Pensando ainda na temática ambiental, a gente tem que ficar de olho nas conferências, né? As últimas conferências, as conferências mais atuais, olha aí, o Acordo de Paris, que está em vigor. Será que o acordo está sendo respeitado? Será que o Acordo de Paris realmente vai conseguir chegar aos seus objetivos? Porque o Acordo de Paris, pessoal, ele é muito interessante quando a gente pensa que cada país ele pode apresentar a sua própria meta. Essas metas estão aí, acontecendo, e tem como objetivo central, principal, diminuir a emissão de gases de efeito estufa justamente para tentar limitar o aumento da temperatura global. Pensando em todo esse cenário de aumento do efeito estufa, esse cenário de aquecimento global, o Acordo de Paris vem justamente para tentar limitar a elevação dessa temperatura. Então esse cenário ambiental também é um cenário, uma temática que está sempre presente aí nas nossas provas do Enem. Então já falamos de questões urbanas, né, de planejamento urbano, a questão da urbanização no geral, que no caso brasileiro foi uma urbanização acelerada gerando seus problemas, e a temática ambiental que muitas vezes está associada a ela também está sempre presente. Bom, minha terceira dica, meu terceiro tema seria relacionado a clima. A gente tem na nossa geografia física uma boa quantidade de questões, se a gente pensar nos últimos anos de Enem. E o clima, pessoal, a primeira coisa é a gente lembrar da diferença que existe entre tempo e clima. Tempo está, clima é. Se a gente tiver que analisar agora, aqui a gente está num dia ensolarado. Então a gente pode dizer que o tempo está assim, mas pode ser que de repente ocorra, né, a formação de uma frente fria e a gente tenha uma mudança no tempo, amanhã a gente amanheça, né, com
condição mais chuvosa, enfim, o tempo ele é bastante flexível. O clima é. A gente determina o clima de um lugar a partir da sucessão de tempos. E geralmente as provas gostam de analisar o clima, os elementos e os fatores. Elementos como temperatura, como os ventos, como a umidade. Será que o clima daquela cidade X, daquele espaço Y, ele é quente, ele é frio, ele é mais úmido, ele é mais seco? Isso é o elemento. Agora, a gente tem que ver os fatores, saber trabalhar com os fatores, saber interpretar os fatores. Então, a altitude pode influenciar. Quanto mais alto, geralmente mais frio. A latitude é a mesma coisa, distância em relação à linha do Equador. A gente pode pensar em maritimidade e continentalidade, maior proximidade do mar, maior afastamento do mar, as correntes marítimas, o El Niño, as massas de ar. Então é legal a gente saber interpretar, né, saber analisar esses diferentes fatores, como isso acabam contribuindo, né, para determinar um clima A num espaço, o clima B num outro espaço. Então os fatores eles acabam atuando para explicar para a gente por que existem climas diferentes. Minha quarta dica seria relacionado à globalização. Gente, globalização pode cercar uma série de temas. A gente pode trabalhar com muitas possibilidades dentro da globalização. O avanço das comunicações, né, o avanço do sistema de transporte que traz aquela ideia de que o mundo encolheu. É uma ideia, claro, mas que dá essa sensação, porque a gente se desloca muito mais rápido. A gente transformou o mundo hoje num espaço que é muito mais acessível, pelo menos na relação espaço-tempo. A gente tem uma relação hoje com a comunicação em que a informação circula a tempo real. Gente, dinheiro virou informação. Então, fluxo financeiro, fluxo de informações, né? Hoje é tudo muito rápido. Claro, num mundo desigual. Nem sempre é da mesma forma, né? Nem sempre a gente consegue fazer com que todos tenham acesso a essas tecnologias. Mas um mundo que está cada vez mais com fluxos acelerados. E um desses fluxos, e aí já vamos para a quinta dica, é o fluxo migratório, que é justamente, remete a algo que eu acabei de falar, o mundo é desigual. E essa desigualdade, essa discrepância que existe do ponto de vista social ou do ponto de vista econômico entre os países, é um dos grandes motores de fluxos migratórios. Pessoal, quando você for analisar uma migração, muitas vezes, você vai ter que analisar qual é o fator repulsivo, qual é o fator atrativo. O que faz uma pessoa sair de um determinado lugar? O que faz uma pessoa ir para a cidade X e não para a cidade Y? E muitas vezes a questão econômica está inserida nessa causa, né? A busca por uma melhor condição socioeconômica, a busca por um emprego melhor, mas também não podemos esquecer do grande fluxo de refugiados que há no mundo atualmente. Segundo a ONU, temos o maior número de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Causas como perseguições, sejam elas políticas, religiosas, sociais, étnicas, guerras, conflitos, fazem com que pessoas tenham que se deslocar por motivos de segurança. Esses refugiados que muitas vezes fogem para onde dá. Toma cuidado, muitas vezes refugiado foge para países vizinhos, foge no sentido mesmo de eu preciso de segurança, mas que tem acontecido também cada vez mais em direção à Europa, o que gera toda uma situação que vai para a mídia, né? Uma situação de atualidade mesmo. Né? Temos casos com a Síria, temos casos com o Afeganistão, temos casos com a Venezuela. Fluxo de refugiados cada vez maior da Venezuela, historicamente nas últimas décadas com o caso do Afeganistão, da guerra do Afeganistão e a guerra da Síria. Isso está promovendo, obviamente, um grande número de pessoas que se deslocam de maneira forçada. Então é ficar de olho nisso, ficar de olho nas reações que alguns países têm tomado, em algumas reações ultranacionalistas, xenofóbicas, que também aparecem e é muito visível isso em alguns países europeus, por exemplo. Isso também pode ser uma temática da prova de vocês. Tudo bem? Então, com esse cenário maravilhoso, com esse dia lindo, eu vim aqui passar essas dicas para vocês. 5 dicas, espero que tenha ajudado e não deixem de estudar esses temas, porque são temas que têm uma grande chance de cair. São boas apostas, hein? Um abraço, galera. Até a próxima.